Estreando o nosso primeiro quadro aqui no YouTube, hashtag Eve Responde, um quadro de perguntas e respostas. E hoje nós vamos falar sobre marketing de conteúdo. Eu separei 3 perguntas que eu recebi na caixinha lá no Instagram e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês com um conteúdo um pouco mais explicativo. Então, minha amor, eu acho que todo mundo tem dificuldades de criar conteúdos pro Instagram. Bom, todo mundo seria exagerar demais, mas a grande maioria tem uma certa dificuldade em criar conteúdos, né, em suas mídias sociais. Nem todo mundo é criador de conteúdo e muitas pessoas apresentam problemas com a escrita. Problemas em engajamento que não tá legal, principalmente quando a plataforma se chama Instagram. Misericórdia, todo mundo fala do algoritmo de entrega, que é difícil engajar, porque ninguém responde, tanto no feed como nos stories, né? E a questão é estratégia, é conteúdo. Será que você está trabalhando a estratégia por trás dos marketing de conteúdo da sua marca? Então são pontos que você precisa avaliar para compor a tua narrativa. Antes de mais nada, eu quero falar que eu estou realizando uma sondagem lá no meu perfil do Instagram e eu convido você a participar dessas enquetes que eu tenho feito lá diariamente para entender como que está o nível de maturidade de vocês em relação à criação de conteúdo, em relação a utilizar o marketing de conteúdo como um atrativo para vendas, como um engajamento nos seus perfis. Como que tá isso aí? Como que tá o entendimento de vocês e a afinidade de vocês com essas estratégias, com os recursos? Como que vocês estão aí? Qual que é o pé? Qual o nível? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso Instagram, então vai lá e aproveita e nos acompanha, tá bom? Outra coisa, eu quero saber de vocês. Como que vocês estão em relação à definição de persona, em relação à definição de calendário editorial, principalmente persona, nicho, como que vocês estão em relação a isso aí? Tudo belezinha? Tudo tranquilo? Não muito? Coloca aqui nos comentários qual a sua dúvida em relação à definição de persona, em relação à definição e entendimento de nicho, como utilizar as informações que você tem do seu mercado em favor do seu negócio, da sua marca. Tá? Tem dificuldade em relação a isso? Coloca aqui nos comentários para eu poder gravar vídeo para vocês. Bom, e o vídeo de hoje, né, que nem eu falei, separei 3 perguntas que eu coletei lá na caixinha do nosso Instagram para responder aqui com vocês, certo? Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu quero transformar esses vídeos de quinta-feira um pouco mais curtos, mas extremamente assertivos, tá? Para que com base nessas respostas vocês consigam aplicar no negócio de vocês, consigam melhorar, né, o negócio, a marca de vocês, os resultados de vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: você acha legal postar sobre vendas no meu feed? Como faço isso sem ser chata? Bom, as pessoas têm um medo terrível, enorme, em relação a vendas, né? Em relação a vender, em relação a oferecer um produto, um serviço para a audiência. A maioria das pessoas que falam comigo em relação à venda fala que tem vergonha. Eu tenho vergonha de vender. As pessoas vão me chamar de chata. Que nem quem pergunta, né? Como fazer isso sem parecer ser chata? Como se fosse chatice vender. Chatice seria se você só falasse de vendas. Né? Imagina você entrar num feed ali e olha, não é difícil você encontrar perfis assim, tá? Perfis que você entra e tudo que tem ali é venda, sabe? Lojas de roupa que transformam o feed completamente em apenas vitrine, né? São apenas peças de roupa. Mas se é uma loja de roupa, vai ter peça de roupa na... Sim, mas gera conteúdo, né? Agrega valor na sua audiência. Se a pessoa vai entrar no seu perfil só pra ver o preço das suas peças, ela só vai entrar quando ela for comprar, sabe? Não faz sentido ela estar ali naquele perfil se ela não vai agregar valor nenhum na vida dela. Então, qual a informação, qual o conteúdo que você pode agregar à sua audiência? Nossa, Evelyn, eu não consigo pensar em relação a isso é muito complicado, blá 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 demais. Olha só, a estratégia do seu marketing de conteúdo é o que vai converter o seu feed em um espaço lucrativo, um espaço que te torne resultados, entende? Então, você pode sim falar de vendas, mas também você precisa agregar valor àquilo que você entrega, né? Ao que você faz. Então, primeiro de tudo, se você só interage com a sua audiência para falar que, olha só, vão abrir as vendas do tal produto dia tal, temos promoção, desconto de não sei quanto em tantas peças. Se você só fala sobre vender, as pessoas só vão estar no seu perfil quando elas estiverem interesse em comprar. Para quem está inserindo sua marca aí nesse universo digital,
precisa entender que esse sistema de compra e venda, né, acontece completamente diferente do ambiente físico ali. Tá? Você tem que ter estratégias diferentes para atrair a sua audiência até a sua loja, até o seu escritório, seu consultório, tá? Até um carrinho de vendas online para que ela possa adquirir o teu produto digital, tá bom? Então tem assim, tem toda uma estratégia por trás para que aquele conteúdo que você entrega, aquele post que você faz, te gere resultado, independente se seja foto de uma peça, se seja um vídeo, se seja um story, que aquilo ali te torne resultado de alguma forma. Então precisa estar alinhado aí. Qual que é a tua estratégia? Pode postar no feed sobre venda? Com certeza, você precisa vender, tem que usar as ferramentas que as mídias sociais te dão, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, você pode utilizar qualquer espaço para vender, WhatsApp, Telegram, tá? Desde que você saiba vender, você não se torne aquela pessoa chata. Eu acredito, tá? Eu, Evelyn, particularmente, a minha visão como estrategista de marketing e ao mesmo tempo como consumidora, eu acho que uma marca ela se torna chata quando ela só fala daquilo. Tipo, você percebe que uma marca está interessada simplesmente em vender. Ela não tá nem aí se você realmente precisa daquele produto ou não. Ela quer que você compre. Ela quer ganhar em cima de você. Ela quer ganhar as suas custas. Então, eu particularmente não acho muito bacana isso. Né? Eu gosto de olhar na filosofia do valor agregado. Se aquele produto de fato é importante para aquela pessoa, se aquele consumidor realmente precisa daquilo ali. Um exemplo, sempre que eu vou abrir carrinho de venda para algum produto, eu gosto de fazer o meu conteúdo de pré-lançamento, né, de pré-abertura de vendas, justamente voltado para quem é esse produto, para quem são as pessoas que vão se beneficiar com esse produto. Nós tivemos o nosso carrinho de vendas do e-book, primeiro do ano, inclusive teremos em breve outro carrinho aberto. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma semana de lives explicando para quem que é esse e-book. São para iniciantes, ou para pessoas que aspiram ao empreendedorismo, não são para pessoas que têm grande negócio, que têm negócios estruturados já. Não, é para quem está querendo começar a empreender, mas não sabe por onde começar. Então esse e-book é para você. Então eu fiz todo um conteúdo, o que você vai encontrar nesse e-book, né? Para quem que é esse e-book? Então a pessoa ela vai avaliar o seguinte: eu preciso desse produto? Eu não quero que essas pessoas simplesmente comprem. Pra mim é maravilhoso, é só venda, 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 vai entrar, vai subir o dinheiro na minha carteira. Só que isso não é tudo, entende? Eu quero que haja valor agregado, eu quero que as pessoas adquiram aquele material ali e pensem, nossa, que bom que eu comprei esse material, que bom que eu comprei esse e-book, que bom que eu comprei esse produto, sabe? Então quando a marca ela pensa desse jeito, ela pensa no valor que ela está agregando, se torna natural a venda. Tem conexão, sabe? Tem honestidade, é verídico aquela troca ali. Entende? Então, pode ser postado sobre vendas no feed, pode só não, deve ser postado, só que de maneira estratégica. Muitos posts que são de vendas nem parecem ser de vendas, e tudo isso vai depender da estratégia do teu marketing de conteúdo. Vamos para a segunda pergunta. Como construir um bom calendário editorial? Tá perdida? Bom, então, a gente fica perdidinha em relação a essa questão de calendário editorial também, né? Do como montar um calendário editorial e tudo mais. Eu acho o seguinte, a gente precisa fazer uma análise, né? O nosso calendário editorial, ele precisa também estar baseado o quê? Na nossa estratégia. Se eu vou abrir um carrinho de venda, que nem eu falei agora há pouco, o exemplo da minha abertura de vendas do carrinho do e-book que eu fiz recentemente. Eu preparei o meu feed, por exemplo, com conteúdos que falavam sobre o e-book. Então, quais os conteúdos que tem no e-book? Para quem é o e-book? São para empreendedoras que estão iniciando, né? São para mulheres que aspiram ao empreendedorismo. Então, o meu feed, durante um certo período, ele foi trabalhado única e exclusivamente para falar sobre para mulheres que aspiram ao empreendedorismo, para mulheres que começaram a empreender recentemente, que estão com dificuldades nesse começo, porque eu estou amadurecendo a minha audiência, eu estou preparando a minha audiência, eu estou aquecendo a minha audiência, sabe? A minha comunidade. Eu estou querendo formar, na verdade, essa comunidade. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar meu feed de maneira motivacional, de maneira técnica, de maneira de reconhecimento, que
para aquele conteúdo, para aquele assunto que eu quero que a minha audiência se aprofunde um pouco mais. Então, lá no e-book eu falo sobre o que? Eu falo sobre a questão da análise de ambiente, sobre essa questão de definição e entendimento de mercado, né, que é nicho, persona, análise de mercado, ambiente interno, ambiente externo, para quem está começando, como fazer um planejamento estratégico assertivo para quem está no começo, né, entender que isso não é coisa de gente grande, a gente precisa ter isso na base. Então, mentalidade empreendedora, né, como formar uma mentalidade empreendedora, todos esses pontos que nós precisamos amadurecer no início da nossa jornada empreendedora, eu trabalho dentro do e-book e, consequentemente, eu trabalhei meu feed em relação a isso, tá? Então, o meu calendário editorial foi todo elaborado estrategicamente para aquecer a minha audiência em relação aos temas que eu queria que a minha audiência estivesse aquecida. Deu para entender? Às vezes eu falo um pouco rápido, às vezes eu complico demais as coisas, mas é basicamente isso aí. O calendário editorial, a estratégia do calendário editorial vai por trás da sua estratégia de negócio. Então, se você quer trabalhar um ponto X, sei lá, atração para o teu perfil, tem que entender o teu público. Tinha perguntas sobre persona que, inclusive, a terceira pergunta, eu vou pegar um gancho disso aí, eu percebi uma certa dificuldade lá no perfil em relação à definição de persona, entendimento de mercado. Muitas pessoas elas têm dificuldade de gerar conteúdo porque não entendem a sua audiência, não entendem o seu público. Então, quando você não sabe com quem você está falando, você não sabe o que falar, né? Vamos supor que você vai falar com alguém que é acadêmico na área de física teórica. Se você não tiver um mínimo de entendimento sobre a área que aquela pessoa atua, não tem como você levar um diálogo em relação ao que aquela pessoa faz se você não tem entendimento mínimo sobre aquilo. Não tem como você chegar naquela pessoa se você não sabe como abordar ela, que assuntos tratar com ela, entende? Então é a mesma coisa, é entender o outro para que haja conexão. Então, isso muitas vezes é uma primícia assim que a gente precisa trabalhar para que o nosso conteúdo passe a ser mais assertivo. E a terceira pergunta diz assim: tenho dificuldade de engajar no que posto. Algum conselho? Bom, eu vou subentender aqui que é o que você posta no Instagram, porque pode ser post no LinkedIn, pode ser post no blog, mas isso aí também vai se aplicar num contexto geral, tá? Para qualquer mídia social. Primeiro, você tem que entender qual a base que você está estabelecida. Por exemplo, o Instagram. Todo mundo fala do algoritmo do Instagram. Uma coisa que eu tenho percebido muito, né, desde que comecei a criar conteúdo, é que o algoritmo, você tem que saber passar por esse algoritmo com a qualidade do que você entrega. Eu já observei que às vezes em que eu dedico energia para aquele post que eu estou construindo, quando eu me coloco no lugar da minha audiência, por exemplo, quando eu entendo a dor que aquele post ele está solucionando, ele está se propondo a resolver, eu tenho um engajamento muito melhor naquilo ali. Número de salvamentos, número de compartilhamentos, número de comentário, interação, pessoas que vêm falar comigo no direct, por exemplo, que mandam perguntas nas caixinhas que eu deixo lá quase que diariamente no nosso Instagram, tá? Inclusive vai lá. O retorno desses posts que de fato falam com a pessoa do outro lado da tela, esses posts eles engajam muito mais, eles engajam, né, de uma maneira mais assertiva, são mais eficientes. Quando eu simplesmente posto pensando em mim, tipo no que, eu acredito que isso aqui vai, olha, não vai funcionar tão bem. Ele pode até funcionar, mas não vai funcionar tão bem. Então, novamente eu volto sobre a questão da estratégia. A minha audiência não engaja quando eu falo de determinado assunto. Parece que eu não recebo resposta, as pessoas não interagem, as pessoas não respondem nas caixinhas de pergunta lá dos stories e e coisa e tal. Na verdade, a gente precisa se perguntar assim: a sua audiência, no caso eu olhando para mim, a minha audiência está preparada para receber esse conteúdo? A minha audiência está preparada para receber esse material? Então você começa a avaliar a maturidade da sua audiência em relação ao tema que você está abordando. Eu já caí muito nessa avaliação. Muitas vezes quis falar de assuntos que muitas pessoas que estavam me acompanhando ali não estavam nem aí, sabe? Eu não sei do que você está falando.
né? Não é nem não tá nem aí, eu não sei do que você tá falando. E aí não é nem uma questão de interesse, é uma questão de não estar na mesma vibe, sabe? Tipo, não tem como eu falar, por exemplo, de construção de um calendário editorial assertivo com a minha audiência se a minha audiência não tiver uma base bem formada sobre definição de persona, sobre definição de nicho, subnicho, entendimento de mercado. Esses pontos aqui que são básicos para a construção de um calendário editorial assertivo, eu não vou estar sendo assertiva se falar de calendário editorial, de construção de calendário editorial, entende? É em relação à base. Eu vou estar preparando um vídeo para trazer aqui, para a gente trabalhar um pouco sobre essa questão da construção da persona e nicho e subnicho, tá bom? Mas eu quero ouvir de vocês. Coloquem aqui nos comentários, isso ajuda muito, muito, muito. Coloca aqui nos comentários para eu saber quais são as suas dúvidas em relação à criação de conteúdo. O que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, que eu ajudasse vocês em relação a esse assunto, tá? Marketing de conteúdo é estratégico para o seu negócio, tá certo? Bom, então é isso. Se vocês gostaram, por favor, clica aqui no gostei, dá o teu like no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquele grupo aí de amigas empreendedoras que você tem. Compartilhe esse vídeo lá, porque isso vai ajudar muito, 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 muito. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e ativa o sino de notificações para sempre que eu postar vídeo você receber, tá? Toda quinta-feira a gente vai estar fazendo esse quadro de perguntas e respostas. Manda tua pergunta aqui, manda tua pergunta lá no nosso canal do Instagram e acompanhe o nosso canal do Telegram. Me atrapalhei toda agora. Mas então é isso, um cheiro e até o próximo vídeo.